Oi, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Manual de Vida. O meu nome é Carminha e hoje eu quero começar com vocês uma série de vídeos super especial que vai se chamar Mulheres Incríveis da Bíblia. E eu já quero dar início a essa série começando a falar sobre uma mulher super especial, super importante, que tem muito a nos ensinar, que é a Rainha Esther. Se vocês não sabem, na Bíblia tem um livro inteiro dedicado a ela, a contar a história dela e leva o nome dela, né, que é o livro de Esther. Esse livro tem 10 capítulos e a história é rapidinho, então se você gosta de história com ação, com aventura, princesas, reis, rainhas, assassinatos e perseguição e toda essa coisa interessante, aventura e mistério e traição, essas coisas, então você já começa a ler o livro de Esther, porque você não vai se decepcionar, eu lhe garanto. É uma história super maravilhosa e o melhor é que ela aconteceu realmente, porque está escrita na Bíblia. Eu quero falar um pouco sobre Esther, mas eu não vou dar muitos spoilers, eu espero que não. Porque eu quero que você, quando terminar de assistir esse vídeo, vá ler o livro todo de Esther para você ter as suas próprias conclusões, né? Tirar suas próprias ideias sobre esse livro. Então, no tempo que Israel foi levado cativo, exilado na Babilônia, a Babilônia e a Pérsia estavam sendo governados por um rei chamado Artaxerxes. E ele era um rei muito poderoso, que dominava muitas terras, tinha muito poder, tinha muita autoridade. E lá ele deu um banquete um certo dia para os povos, os nobres, o povo do reino, do palácio, tanto os ricos quanto os pobres. Foi uma festa muito grande. Muita comida, muito vinho e todo mundo estava alegre, festejando. E o rei mandou chamar a sua rainha, que era a rainha Vasti. E essa rainha não quis se apresentar diante do rei. Ela se negou e desobedeceu o rei ali na cara dura. E então o rei ficou muito chateado com aquilo. Ele não aceitou, não admitiu, porque aquela atitude da rainha ia colocar em descrédito ele diante de todo o povo. Então ninguém ia mais levar o rei a sério, se nem a própria rainha levava, não é? E também os maridos diante das suas mulheres, ele temeu que as outras mulheres do reino tomassem a mesma atitude dela, de rebeldia, de desobediência, enfim. A história não conta por que ela não quis se apresentar diante do rei, mas o fato é que ela não foi. E o rei ficou muito chateado com isso. Eu disse que não ia dar muitos spoilers, mas eu acho que eu vou dar sim. Vou acabar contando a história aqui pra vocês, porque é muito interessante e eu preciso que vocês saibam, conheçam todo o contexto, para poder a gente entender tudo certinho. Mas, quando terminar, vocês têm que prometer que vão lá pegar a Bíblia, tanto online, offline, ou a Bíblia de papel mesmo, assim, e vão ler a história de Esther, tá, gente? Depois dessa desobediência, a rainha Vasti foi expulsa do palácio, né? O rei não quis mais saber dela. Então, ele teve uma ideia, ele mandou que fossem selecionadas várias jovens de todo o reino, de todos os lugares que ele dominava, de todas as províncias, e jovens virgens bonitas que pudessem agradar o rei para que elas fossem morar no palácio e o rei escolhesse uma rainha para ele. E adivinha quem que ele escolheu? Isso mesmo, a Esté. Mas até esse momento, Esté não se chamava Esté, ela se chamava Radassa, que era o seu nome de judia. Mas, para a segurança de Radassa, ela não entregou seu nome de judia. Então, ela foi chamada, se apresentou como Esté para a segurança dela. E Esté era uma moça jovem, bonita, muito linda, mas era órfã. Era uma moça simples, era uma moça humilde, que era órfã. E ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, que quando os pais dela morreram, ele criou como se fosse filha dela. Então, ele que teve a ideia de levar Esté para o palácio. O livro de Esther, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: E Esther continuou a manter em segredo a sua nacionalidade e a origem de sua família, e ainda seguia as instruções de Mardoqueu como havia feito quando vivia sob seus cuidados. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Esther é sobre obediência e submissão. Esther, mesmo depois que ela foi escolhida para ser rainha, ela continuou obediente e submissa aos cuidados e às ordens do seu primo Mardoqueu, que sabia mais do que ela, era o seu tutor, era o seu cuidador, era como se fosse um pai para ela. Então, mesmo depois de ter subido ao poder, de ter sentado no trono e ter sido declarada rainha, ela continuou sendo submissa e obediente às ordens de Mardoqueu. Muitas vezes nós temos a tendência de, quando a gente recebe um pouco de poder e de autoridade, um pouco de status, a gente começa a achar que já sabe de tudo, que já tem autoridade, que já pode resolver tudo sozinho. E
que não precisa mais de ninguém, de conselhos de ninguém, que isso é bobagem e tal. Mas nós aprendemos com Esther a sermos submissos e sermos obedientes àquelas pessoas que as quais a gente já está debaixo do poder há muito tempo, que tem nos orientado, que tem nos aconselhado, como por exemplo os nossos pais, nossos líderes, as pessoas que sabem mais do que nós. Então a gente aprende com Esther sobre obediência e humildade. Em Provérbios capítulo 19, versículo 20, nós vemos assim: obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio o resto da vida. Então, a obediência, o conselho, as instruções que nós recebemos, que nós paramos para ouvir, dão sinais de que nós somos sábios e de que nós seremos sábios para o resto da vida, porque são esses conselhos que nos conduzem. Então, nós aprendemos com Esther a ouvir as pessoas que têm instruções para nos dar, que nós possamos colocar isso em prática, certo? No reino do rei Xerxes, existia um homem que não tolerava de maneira nenhuma os judeus por causa de Mardoqueu, que era o primo pai de Esther. Ele não gostava de maneira nenhuma dos judeus, e a história vai contar, não vou contar para vocês vão ter que ler o livro. E aí, esse homem planejou uma maneira de exterminar todos os judeus do reino do Xerxes. Então ele foi lá, teve um plano e pagou ao tesouro do rei 350 toneladas de prata, se não me engano, tem lá também escrito direitinho, para que ele pudesse exterminar todos os judeus do reino, de todas as províncias. Então o Mardoqueu, quando ele soube disso, ele entrou em desespero. Aliás, todos os judeus entraram em desespero, começaram a chorar, ficaram de luto, se desesperaram, se vestiram de pano de saco, que era uma forma de demonstrar luto e desespero naquela época. Então todo mundo ficou desesperado, apavorado, né? Porque eles iam ser mortos sem ter a chance de se defender. Quando Esther soube disso pela boca do Mardoqueu, que era o primo dela, pai dela, ela ficou também desesperada e não sabia o que fazer. Mardoqueu incentivou que a Esther fosse até o rei e intercedesse pelos judeus, que ele não permitisse que isso acontecesse, né? Que o povo judeu fosse exterminado. E ele falou assim para Esther: se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha? Então Mardoqueu questionou a Esther que ela tivesse coragem, né? E questionou ela que, quem sabe, não foi para isso, para esse livramento de Israel, que ela tinha chegado à posição de rainha. Então era a hora de Esther se colocar na posição de rainha e interceder pelo seu povo. Mas havia um problema. Quem se apresentava diante da presença do rei sem ele chamar, corria o risco de morrer se o rei não levantasse o cetro e desse permissão para aquela pessoa entrasse na presença dele. Então a Esther, se fosse entrar na presença do rei sem ser chamada, ela corria o risco de ser morta. Então ela ficou com muito medo. O que ela fez? Falou para Mardoqueu e todos os judeus jejuarem 3 dias sem comer e sem beber, e ela faria o mesmo com suas servas. Depois desses 3 dias, ela se apresentaria na presença do rei, e intercederia pelo povo judeu para que não acontecesse aquele extermínio dos judeus naquela época. Nós observamos que o fato de Esther ter se tornado rainha não fez com que ela se esquecesse das suas raízes, se esquecesse do seu povo, se esquecesse de onde ela veio. Então ela não permitiu que o orgulho, a soberba, a altivez se tomassem o coração dela. Não, ela lutou pelo seu povo, porque era dali que ela vinha, era seu povo, era sua nação, e ela ia lutar por ele. Ela não se esqueceu dele de maneira nenhuma. Então, depois dos 3 dias de jejum, sem comer, sem beber, Esther se apresentou diante da presença do rei e ela obteve misericórdia do rei. Ele não mandou matar ela, ele deu passagem, deu acesso para que ela entrasse na presença dele. Então ela convidou o rei e o seu inimigo, Amã, que era quem queria matar o povo judeu, para um banquete. E lá ela ia dizer o que ela desejava do rei. E eles aceitaram. E no dia do banquete, ela convidou o rei e Amã para outro banquete. Então foram 2 banquetes. E o que eu aprendo com Esther? Que ela teve estratégia, que ela não se deixou levar por suas emoções. Nós mulheres, principalmente, muitas vezes a gente se deixa levar pelas emoções, né? Alegria, raiva, tristeza, a gente age ali por impulso. Mas Esther não se deixou tomar pelo desespero. Pelo contrário, ela agiu com cautela, com inteligência, com calma, com paciência e deu 2 banquetes para que ela pudesse conquistar ali o favor do rei. Antes de ser submissa a Mardoqueu, ela era submissa a Deus.
a Esté sabia do propósito que ela tinha. Quando Mardoqueu disse: Esté, talvez seja para isso que o Senhor te colocou nessa posição de rainha, fosse para esse momento, né, para salvar o povo judeu. Então, quando ela se deu conta desse propósito, do propósito que tinha aquela posição dela, então nem mesmo a vida dela importou para ela naquele momento, porque ela poderia morrer, mas ela não se importou com isso. Então, quando nós sabemos o nosso propósito, quando nós conhecemos o motivo do nosso chamado, da nossa existência, da nossa criação, quando nós sabemos o que Deus deseja de nós, então tudo passa a ter sentido para nós e nós fazemos tudo para poder cumprir aquele propósito para o qual nós somos chamadas. Assim, e no segundo banquete, quando Esté apresentou o seu pedido ao rei, pedindo que ele tivesse misericórdia dela e de seu povo, porque o rei não sabia que a Esté era judia, né? Até esse certo ponto ele não sabia. Então ele questionou quem era que estava colocando em risco a vida do seu povo e dela. E ela falou: eu sou judia e o meu povo está sendo colocado diante de uma situação totalmente horrível, sem a chance de poder se defender, sendo ameaçado de morte e de extermínio. Então o rei ficou muito irado com o que Amã fez e fez com que ele pagasse por aquilo que ele estava planejando. Eu não vou contar o final da história, porque quem quiser saber vai ter que ler o livro de Esté. É rápido, só são 10 capítulos, em algumas horas a gente lê, então não deixe de procurar ler esse livro e aprender muito mais com essa rainha tão incrível, essa mulher tão incrível que foi a rainha Esté. Aprendemos com a história dessa mulher que diante das situações mais difíceis da nossa vida, nós só conseguimos sucesso e êxito quando nós nos colocamos debaixo das instruções do Senhor, quando nós buscamos a ajuda de Deus, né, como ela fez jejuando 3 dias, pedindo o favor do Senhor diante do rei. Então, quando você passar por um momento de dificuldade, de tribulação, que você não sabe o que vai fazer, se coloque debaixo das instruções do Senhor. E Ele fala através da sua palavra, Ele nos dá orientações para que nós possamos passar pelos dias maus da melhor maneira possível. E que nós possamos aprender também a humildade, a obediência, as estratégias para vencer as dificuldades da nossa vida, os problemas, as aflições. E que nós possamos também nos espelhar nessa mulher que era Esté, mulher corajosa, cheia de sabedoria e de virtudes tão belas que nós precisamos também para os nossos dias. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais sobre a história de Esté. E se você quiser acompanhar essa série de Mulheres Incríveis da Bíblia, então se inscreva no nosso canal para que a gente possa estudar a Bíblia juntos e aprender e aplicar ela no nosso dia e na nossa vida. Um beijo e até o próximo vídeo!